Bom dia, bom dia. Vamos acompanhar comigo a rotina da manhã. Já vou avisar pra vocês desde agora que a minha câmera, ela tá com problema. Ela tá com algum problema no zoom. E por conta disso, eu tava sem gravar. Não resolveu, não adiantou. Vamos gravar do mesmo jeito, né? Vamos fazer o teste aí nesse primeiro take do vídeo. Enquanto eu me maquio aqui, vou falando pra vocês tudo o que aconteceu, o que eu vou mostrar nesse vídeo. E, enfim, como tá sendo aí a nossa gestação do primeiro baby do Josué. Então vamos lá. Gente, uma coisa que piora muito na gestação é a pele, tá? Não em todos os casos, no meu caso já tava ruim e piorou. Então, tô usando protetor com cor, esse da Principia. É muito bom. É lançamento novo. Passo com o dedo mesmo, assim, ó. Tem gente que prefere passar com a esponjinha. Eu vou ver se eu pego uma esponjinha hoje. Eu acho que a esponjinha, ela suga demais o produto. Ela rouba, né? Fica muito produto lá. Tanto a esponja quanto dependendo do pincel também. Mas enfim, mãos bem lavadas, tudo certo. Gente, eu tô morando agora aqui nessa casa que vocês estão vendo, que é diferente do que eu mostrei nos últimos vídeos aqui. Eu não sei se tá mostrando muita coisa, acho que só tá dando pra ver a porta. Mas eu vou mostrar pra vocês a casa. E eu não estou mais na cidade de Americana, que é onde eu tava morando, né? Onde eu tinha compartilhado com vocês, que a gente tava morando no condomínio. A gente ficou só 6 meses em Americana e tivemos que partir de volta pra minha cidade natal, aqui na região de São José do Rio Preto. Eu moro na cidade de Cosmorama, gente, uma cidade minúscula, pequena, mas é um cantinho de verdadeira paz, de verdadeira qualidade de vida. Quem é de cidade pequena sabe o que eu tô falando, né? A gente nunca vai encontrar em cidade grande o que a gente tem em cidadezinhas pequenas, que é a qualidade de vida verdadeira, né? E aqui a gente tem acesso às coisas muito fáceis, de forma fácil, né? A gente tem as cidades próximas, Votuporanga, Rio Preto, então se torna um polo super estratégico, né? Uma região estratégica, uma cidade estratégica para quem busca paz, conforto, né? Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, que é a espera de um filho. Então eu não pretendia mesmo ter um filho distante. Antes eu até cogitava essa possibilidade morando lá no sul, porque, pra quem não sabe, eu tive uma gestação lá em maio de 2025 e eu tive um aborto, né? Eu descobri a gestação com 5 semanas, com 7 semanas eu tive o aborto, se eu não me engano, uma coisa assim. Então foi uma gestação bem rápida, né? Que infelizmente a gente perdeu e eu cogitava ter lá, né? Cogitava que meu filho seria catarinense. Inclusive eu até brincava com o João, eu não quero filho catarinense. Meu filho tem que ser paulista. E olha aí, agora a gente voltando para São Paulo, indo para Americana, eu descobri que eu tava grávida, logo que a gente chegou. E as coisas não deram muito certo em Americana, a gente não gostou da cidade. Gente, eu juro pra vocês, tá? Aqui, conversa de amigos íntimos. A gente pega ranço de coisas na gravidez. Não só comida, não só cheiros. E eu peguei ranço de Americana. Juro pra vocês, eu peguei um ranço de Americana que não tem explicação, porque não foi nem questão de frustração, porque eu conhecia a cidade antes, foi mais por conta que a cidade ela tem muito cheiro de fábrica, sabe? E esse cheiro me incomodou terrivelmente desde o início da gestação. Eu passei muito mal por causa desse cheiro, já vomitei por causa do cheiro das fábricas, que é um cheiro insuportável, né? Bem pior do que esgoto. E aí a cidade também é uma cidade que tá bem desestruturada, cheia de buracos e tudo mais. Eu, gente, credo, que cidade feia, tô cansada dessa vida de cidade grande, de cidade feia. Enfim, a Americana é um interior diferente do meu interior aqui. É bem diferente, eu achava que era igual, achava que era interior de São Paulo era tudo igual. Me enganei, mas não tem risada, né? Me enganei, porque realmente muda muito a cultura ali na região de Campinas. Lembra mais a cultura lá do sul do que algumas coisas de São Paulo. É um misto, sabe? Tem muita coisa lá que é igual do sul. Não sei se é porque tem muita gente que é do sul que mora na região de Campinas, né? Americana, enfim. Aí eu comecei a associar muitas coisas e eu pensei, cara, ainda tô longe de casa. Ainda não era o que a gente tava buscando, né? Eu e o João. Porque a gente sentia falta mesmo, era do interiorzão. No interior da roça, como eu brinco com todo mundo, né? A roça. Eu não sou do sítio nem nada, mas a gente tem muito contato com essa questão de cultura
cultura, não é country o nome que a gente usa, mas cultura de cowboy mesmo, cultura de rodeio, cultura de muitos sítios, muitas chácaras, fazendas. Então aqui é muito mais forte. O agro também, né, essas coisas de agro, não sei, é muito mais forte pra cá do que em outras regiões do estado de São Paulo. Então é aqui o nosso lugar. Daí a gente sentiu no coração, assim, que a gente veio viajar no final do ano, de voltar pra cá. Nem a gente acreditou, tá? Porque a gente acho que não queria aceitar que a gente queria voltar pra Cosmorama. Porque quem sai, gente, não quer voltar. Não é que não quer, não sai pra voltar. A gente não vai embora da nossa cidade, da nossa região pra voltar, sabe? A gente não cogita isso. Mas às vezes acontece. E eu não entendia por que as pessoas voltavam quando elas iam embora. Hoje eu entendo. Porque tem coisas que a gente nunca vai encontrar, que tem na nossa cidade natal. Seja você de cidade pequena ou não. Eu acho que o lugar natal, onde você cresceu, sempre vai ser o melhor. Sempre. Em questão de alimentação, das coisas que você come, que você tem memória de infância, os lugares, as pessoas, sabe? Você até se acostuma com outras cidades, mas igual a sua cidade natal, meu bem, ó, eu acho que não existe quem prefira. Só se for um lugar muito ruim, claro, né? Vamos supor que quem cresceu lá na quebrada, na favela, às vezes não tem tanta essa associação de, tipo, lugar que eu quero estar pro resto da minha vida, ou lugar que eu quero voltar. Porque é uma realidade diferente, realmente, eu entendo, né? E é isso, resumindo aí pra vocês o motivo da gente ter retornado. É bem recente, eu tô gravando esse vídeo 15 dias depois da gente ter vindo. Uma semana depois de eu ter mudado pra essa casa, que eu vou mostrar pra vocês. Então é bem recente mesmo. Eu tava só organizando as coisas mesmo, deixando tudo bonitinho e decente, porque eu não ia gravar muito bagunça pra vocês. Eu tenho um certo tique com essa questão. Tô aqui me arrumando porque a gente vai sair, a gente vai tomar um café agora. Vou mostrar pra vocês o nosso café, que hoje eu fiz pão caseiro, é a minha especialidade. Fiz o pão caseiro de madrugada, gente. Despertei de madrugada sem sono. Falei, tô fazendo nada, vou fazer um pão. E aí, nisso, eu vou mostrando a casa pra vocês. Ai, cabelos cacheados. A gente tenta manter, pra não ter que finalizar todo dia, sabe? Vamos ver se ele colabora. Vou dar um chunk na cara. Vamos lá tomar um coffee. João tá lá. Nossa sala ainda não tá finalizada. Ali eu tô trabalhando ali. Meu Deus, a câmera não colabora, gente. Daí aqui eu vou botar 0.5. Daí aqui já é a nossa cozinha. Agora já com a mesa. Tem gato aqui, ó, esperando café. Vamos tomar um café, amor? E aí eu fiz aqui, gente, o pãozinho caseiro, que eu adoro fazer, tá bem quentinho. Um leite, café, água, que é a primeira coisa que se toma no dia é água. E que temos, né, a cozinha, com algumas panelas. Mais um gato. Ali o fundão. Né, Filipinho? Vamos mostrar a casa pro pessoal? Vamos mostrar a casa nova? Gente, curiosidade pra vocês. A gente alugou essa casa sem nem ver ela. A gente alugou por foto no WhatsApp. E eu fiquei com um pouco de receio. Por quê? Eu fiz esse americano, quando a gente foi pro americano. E assim, o apartamento ele era menor do que parecia nas fotos. Porque, igual eu tô usando 0.5 aqui, eu acho que eles usaram pra fazer as fotos. Aí parecia que era maior, né? Enfim, moramos lá no apartamento. Apartamento é uma gracinha, apartamento térreo e tudo mais. Porém, aqui teve que acontecer isso e eu fiquei com receio. Mas eu falei, vamos pôr na mão de Deus, vai dar tudo certo, que é Deus que tá encaminhando pra gente voltar pra Cosmorama. Inclusive, é uma coisa que eu até depois vou explicar pra vocês certinho o que aconteceu. Além disso que eu já contei. E aí, chegamos na casa e a gente ficou surpreendido, porque ela era muito maior do que ela parecia. Muito mais bonita, né? Então, assim, Deus nos surpreendeu. A sala é enorme, né? Alta. Então a gente tá assim numa casa que... É uma casa que a gente nunca morou numa casa desse jeito. Já moramos em outras casas boas, porque eu sou um pouquinho enjoada pra essa questão de casa. Eu penso assim, já que eu vou pagar aluguel, eu preciso pagar um lugar bom. Não vou alugar qualquer canto. Mas essa aqui, sem dúvidas, é a melhor e vocês vão ver aí. Por isso que eu tô fazendo esse registro. Quero mostrar pra vocês. Mas enquanto isso, vamos tomar um cafezinho. Amigue, gatinha aqui.
É, eu gostei aqui, ó. Tadinho aqui, ó. Só essa? Isso aí. Só lá no fim, ó. Aí. Mas eles podem. Precisa confiar, nem precisa. Os ajustes aqui não acabaram ainda. O João e sua parafusadeira não quer guerra com ninguém. Vai montar aquilo ali pra gente depois também, né? Tem uma mesinha ali, prateleira e... O que mais tem ali? As prateleiras só, né? Pra pôr livro. Pra colocar lá pra gente. E isso aí é o que, amor? Fala pro pessoal o que é. Aqui é negócio de colocar ferramenta. É, ele roubou meus negócios que eu ia botar no muro pra fazer enfeite de planta. Disse que nunca foi meu. Que ele que catou isso aí pra ele. E eu perdi, ó. Aí ele vai fazer um caixote, uma prateleira, né? Ele gosta dessas coisinhas, gente, ó. Inventando gambiarra. Precisando de serviço de casa aí, ó, de montar coisa com parafusadeira, chama o João. Furadeira e parafusadeira. O sonho dele é ter um kit de ferramenta, um canto de ferramenta. Ó o Marley, gente. Dá oi, Marley, pessoal. O Marley tá com medo porque as portas aqui mexem. Depois eu vou mostrar o resultado aí pra vocês do armarinho do João. Gente, mostrando aqui a casa pra vocês. Essa é a sala, que eu falei pra vocês que é alta, tá vendo? Ainda é claro que faltam aqui o nosso maravilhoso sofá. Já imaginem aí, ó, a gente até fez uma arte com o ChatGPT de um sofá que a gente quer colocar aqui. E um rack, olha o tanto de furo nessa parede que os antigos moradores fizeram. Então a gente tem que ter um rack que tampa tudo, ou a gente tampa os furos, né, e bota um rack menor. Então vamos ver. Aqui também tem, a gente não tem TV, eu e o João a gente usa o projetor. Aí ali fora tem o João lavando. Disse que tá super feliz que agora ele tem uma varanda pra lavar. Então deixe ele, né, gente? Eu não sou boba, deixe que ele lave. Esse é o pobrito, arteiro, tá dando trabalho pra gente aqui. Fugindo de casa. A gente foi buscar ele e demos um banho. Então essa é a nossa garagem. Garagem pra ter 2 carros. Grandona. Tem um jogo de iluminação excelente, ó. Tá vendo? Aí quando quiser deixar só assim, ó. Eu gosto, vocês. Daí aqui, gente, eu consegui convencer o João de não usar para as ferramentas. Então a gente resolveu deixar ela no cantinho, a mesinha que ele fez. Depois a gente vai ver se verniza ela, o que faz. Se bota uma cafeteira. Esses aqui são itens de decoração que a gente tinha na outra casa. A gente vai ver se consegue usar aqui. Mas estamos pensando que a gente bota aqui, bota um quadro ainda. O que vocês acham que deve ficar nesse cantinho novo aqui? Coloquem as sugestões de vocês aí nos comentários. Aí aqui, como eu mostrei de manhã, é a cozinha, né? Pra vocês. Aqui tá a nossa cozinha. Com tudo de armário. Tudo maravilhoso. Ai, gente, cozinha planejada pra mim é vida. Eu prefiro. Vamos lá agora ver aqui o restante. Eu confesso que eu não levo muito jeito com esse negócio de mostrar a casa, viu? Vocês veem que eu sou meio acelerada. Né, ó. A gente tem um banheiro aqui, que seria o banheiro das visitas. E tem a nossa suíte com outro banheiro. Olha que ótimo. É a primeira vez que a gente mora numa casa com 2 banheiros. Aqui tá o nosso quarto, né? Que aqui, sinceramente, eu não gosto desse cobre-leito. Não gosto muito. Não tá tão arrumado. Mas é o que a gente tem por enquanto. O Marley tá aqui escondido, dormindo. Guarda-roupa maravilhoso. Ali no fundo a gente tem o fundinho ali que eu vou mostrar pra vocês. Aqui também tem jogo de luzes, ó. Olha que ótimo isso. Ah, aqui não dá pra ver, é só ali. Só ali na cabeceira. Mas ele tem a luz ali e tem a outra. Mesmo esquema em toda a casa. O quarto fica fechado pros gatos não virem perturbar. Porque agora não pode mais, né, negão? Agora vai ter bebê. Não pode mais fazer bagunça no quarto da mamãe. E aqui vai ser o quarto do Josué, ainda em reforma. Me falem aí, vocês querem ver como vai ficar esse quarto? Gente, estamos com um projeto super legal, viu? Pro quartinho do Josué. E eu acho que vocês vão gostar de ver. Mas coloquem aí nos comentários se você quer que eu mostre ou não a reforma do quartinho pro Josué. A gente já tem aqui o guarda-roupinha dele.
Já tem um colchãozinho, o berço a gente vai buscar, que a gente ganhou. Tem essa mesinha que era minha, a gente tá pensando em ver o que faz com ela, apesar de ela não dar nem pra um trocador, porque ela é muito baixinha. Aqui tem uns detalhes na parede, né? A casa não foi reformada pra gente entrar, mas a gente vai fazer umas reformas. E aqui tem tudo que o Josué já ganhou. Olha o tanto de roupa, o tanto de presentinho, sapatinho. Fralda a gente não tem muito ainda. Então, se você ainda não entrou no chá-rifa do Josué, eu vou até deixar o link aqui embaixo, porque a gente tá fazendo um chá-rifa pra ele. Para as pessoas que me conhecem de longe, para as pessoas que a gente encontrou ao longo dessa jornada, nos últimos 4 anos, nas cidades que a gente morou, a gente possibilitou que todas participassem do chá de forma online. Então, assim, fraldas a gente precisa urgente. Ganhar fraldas. Roupa nem tanto, mas são os itens da lista que eu coloquei, que é o que a gente vai pedir pro pessoal, né? Nada muito absurdo, nada muito caro, até porque nós somos os pais e nós queremos comprar, né? O mais bruto, né? Mas quem quiser aí contribuir com um pacotinho de fralda, com um mimo, né? E quiser fazer parte desse momento, a gente vai ficar muito feliz. Aqui no quartinho do Josué também tem o jogo de luzes, ó, que vai ser ótimo. Mas eu confesso que eu queria luz quente. Ó, tem essas, né? Eu queria que essas fossem uma luz mais quente ou aquela de dentro ali, tá vendo? Que eu nem sei como que é a luz ali. Ia ficar ótimo, porque ia dar aquele efeito que deixa o bebê mais calmo, né? E aqui vai ficar o bercinho, nesse canto aqui. Vai ficar o berço, a gente vai pôr uma cortininha. Ai, vamos colocar o quarto todo temático. Eu tô pensando se eu compro uma cômoda também. Me deem aí as sugestões, que eu vou adorar saber. O quartinho fica fechado pros gatos não bagunçarem, né, Felipinho? Gente, essa é a nossa nova casa, né? Mostrei aí rápido pra vocês, sem muita enrolação. É a casa nova que a gente vai ficar um bom tempo, na verdade, porque aqui que eu vou ter meu filho, é aqui que ele vai crescer. Então, tô assim, realmente me organizando pra gente ter uma casa aconchegante, né? Vocês estão vendo aí. Uma casa de mãe, né? Uma casa de família. Faltou só eu mostrar pra vocês essa parte, que é o corredor aqui e a área de serviço, né? Olha esse céu, gente. Que céu lindo. Aqui o céu ele é mais limpo, não sei, sabe? De noite, as estrelas, a gente vê tudo. Cidade pequena, né? Interior. É outra coisa, outra história. E aqui, gente, ó, a nossa lavanderia, né? Onde a gente tá aqui usando o tanque por enquanto a máquina tá no conserto. A gente pegou uma máquina que era da minha mãe e vai ter que consertar. Esse eu comprei novo também pra passar roupa. Armarinho de passar roupa. Aqui já estendi umas roupas que a gente lavou lá na minha mãe. Eu trouxe pra estender aqui. Opa! Aqui é a janela do quarto, que eu tinha mostrado pra vocês. E é isso, é uma casa bem fechadinha. O que faz falta aqui é só um quintal, né? Um matinho. Daí tem essas portas aqui, ó, que eu achei ótimo pra fazer a divisão e proteger a lavanderia. Tanto aqui quanto lá tem a porta. E ali a nossa cozinha maravilhosa. Gente, hoje é outro dia, já outra semana começando. E eu resolvi vir aqui enquanto eu arrumo meu cabelo agora, porque da outra vez eu tava arrumando, acho que minha cara, né? E agora eu vou, enquanto eu arrumo meu cabelo aqui, eu vou falando com vocês, tá? O meu celular, ele não tá contribuindo muito. Agora eu vou gravar na frontal, pra mim poder acompanhar se ele vai pausar a gravação, porque ontem eu gravei um pedação do vídeo pra vocês. E ele parou. Mas enfim, sem enrolação, enquanto eu finalizo meu cabelo, eu quero contar pra vocês, como eu prometi aí no começo do vídeo, as coisas que se antecederam e as coisas que aconteceram antes da gente vir de volta pra minha cidade natal. E como que começa a história? Bom, gente, vocês sabem aí que... sabem, eu não lembro se eu falei, mas que a gente tá há quase 4 anos, tava há quase 4 anos fora da minha cidade natal, da minha região. E a gente foi pro sul, né? A gente decidiu ir pro sul em 2023. A gente ficou 10 meses em Votuporanga antes. E depois de ir pro sul, a gente viveu nossas aventuras lá, né? Que eu diria desafiadoras. A gente viveu muitos desafios. A gente enfrentou algumas intercorrências, coisas que a gente não imaginava. Eu sofri o quesito um pouco frustração de achar que as coisas seriam de um jeito e quando elas aconteceram eu percebi que elas não eram
como a menina do interior sonhadora achava que era. Porque a gente realmente não tem uma base de mundo quando a gente sai de uma cidade pequena e do interior. A gente vai ter uma base das coisas só vivendo mesmo, experiencializando elas, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, não foi fácil, assim, o período que a gente teve lá, mas também foi um período em que Deus pôde fazer grandes coisas nas nossas vidas. Isso eu tô falando estando na Grande Florianópolis, lá no sul. Por quê? Tudo começou antes mesmo de eu ir pra Florianópolis, quando a gente tava 5 meses ali, morando em Rio do Sul, que é uma cidade do interior de Santa Catarina, onde minha cunhada mora, a gente ficou um tempo com elas, até a gente se organizar. E lá as coisas já começaram a uma necessidade maior de voltar a buscar a Deus, né? Porque quando a gente conhece a Deus, tem um encontro e depois a gente se afasta dele, parece que a vida ela nunca vai ter tanto sentido, a vida ela nunca vai parecer tipo, tá tudo certo, sabe? Ou às vezes até pode parecer, mas é uma ilusão, porque a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro lugar é nos colos de Deus, né? No colo de Deus, no colo do Pai, buscando a Deus. E aí a gente começou a sentir isso lá em Rio do Sul, já voltando a frequentar igreja, né, e tudo mais. Mas estando na Grande Florianópolis, foi onde a gente realmente encontrou um lugar para chamar de, como que eu posso dizer? De casa no sentido espiritual, no sentido de comunhão, né, com Deus, enfim. Então ali a gente começou a congregar na Igreja Palavra Viva, em Forquilhas, que era o bairro que eu morava. E esse bairro fica lá em São José, na Grande Florianópolis. E lá a gente pôde viver experiências incríveis com Deus, né? Tanto de promessas que Deus nos trouxe, de confirmações e também do cuidado e o amor de Deus através de pessoas que, se a gente for colocar aí na conta, nunca tínhamos visto na vida, mas que nos abraçaram como família, nos abraçaram como irmãos em Cristo. E lá a gente pôde também restaurar o nosso casamento, né? Que foi quando eu e o João teve a oportunidade ali de casar novamente, porque foi um retiro de casais que eles organizaram um casamento coletivo, né? De 5 casais. E a gente foi um desses. E aí a gente casou novamente em abril de 2025, estando lá. E logo depois do casamento a gente teve uma gestação, né? Eu acho que eu não contei isso pra vocês com tantos detalhes aqui no YouTube ainda, mas a gente teve uma gestação ali logo 2, 3 dias depois que a gente tinha voltado do retiro e do nosso casamento, nosso segundo casamento. Eu descobri que eu tava grávida, mas os planos de Deus e os planos naturais às vezes não é o que a gente imagina, e isso eu aprendi muito na prática nesses últimos 4 anos. E então eu perdi esse... Não perdi, eu acho que a palavra perdeu, ela não faz muito sentido conotativo, vamos dizer assim, porque o corpo, gente, ele é perfeito. Quando algo não tá certo, ou ele vai expelir pra fora, ou ele vai te avisar, enfim. O aborto espontâneo nas primeiras semanas, ou até semanas mais avançadas, ele é isso, é o corpo dizendo que o feto não se desenvolveu bem, pode ter sido provavelmente uma gravidez química, como os médicos disseram. Então era algo que não tinha se formado direito em nós. Ainda mais porque eu tinha passado 10 anos tomando anticoncepcional, o João tinha feito uso de esteroides e fazia cerca de só 6 meses que a gente estava limpo, vamos falar assim, né? Então foi assim, vários fatores para que a gente perdesse esse primeiro bebê. E nunca foi uma coisa que eu me culpei, nunca foi uma coisa que eu me condenei ou que eu quis trazer como um peso, uma coisa muito, nossa, extremamente triste. Eu tratei como algo natural, eu aceitei assim como muitas coisas na vida acontecem pra gente viver algum propósito, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Não ficar me lamentando, literalmente, porque eu entreguei nas mãos de Deus, confiei que fazia parte do processo e que no momento certo aconteceria. E antes que vocês pensem, né, se eu tava planejando, eu e o João, a gente meio que tava querendo, sabe, ser papais já, porque a gente vai completar 10 anos juntos agora, em 2026. Mas não era algo assim ainda, sabe, tipo, será? Será que vai ser mesmo? Será que a gente dá conta? Então, assim, a gente deixou na mão de Deus. E aí, depois do aborto, Deus trabalhou muito isso no meu coração, porque até os meus 23, 24 anos, eu achava que eu ia ser mãe, sei lá, só com uns 35, sabe? Eu acho que muita gente tem essa cabeça hoje, né?
eu quero ser mãe só lá pelos 35. Porque hoje é muito mais possível, de repente, né? Muito mais fácil em alguns sentidos. Não tem mais aquele negócio assim de, você pode ser mãe só até os 30 e poucos, ou até os 35. Você pode ser mãe depois disso também. Claro que não é o tão recomendado, né? Por enquanto não é tão recomendado aos médicos. Mas é possível, enfim. E aí aconteceu o aborto, Deus trabalhou isso no meu coração. E aí 3 meses depois, nesse trabalhar de Deus, engravidei de novo sem saber, né? No meu processo de mudança de volta para São Paulo. E aí que entra o ponto que eu quero trazer para vocês. O porquê que a gente voltou. Quis voltar, sabe? Primeira coisa, gente, para você ir para algum lugar diferente e chamar de casa, na minha experiência, na minha consciência, eu acredito que demora uns 4 anos. Uns 4 anos. Uns 3, 4 anos. Porque já fazia 2 anos e meio que eu tava pra lá. Pra lá não, 2 anos e meio que eu tava... 2 anos e meio que eu tava fora. E eu nunca achei que lá fosse minha casa. Por mais que tudo isso de lindo aconteceu, que a gente tivesse nossa família lá em Cristo, né? E Deus estivesse cuidando de tudo, eu nunca senti que ele estivesse em casa. E nem o João. Também entra uma questão aí de lá ser muito frio, o João não se adaptar, não querer ficar num lugar frio. Por mim tava tudo bem, porque, né, eu gosto do friozinho. E eu acho que a gente consegue ser mais chique no frio. E também pelos lugares, lá em Santa Catarina tem muito lugar que a gente nem conheceu. Tem muito lugar que a gente conheceu e muito lugar que a gente não conheceu, porque tem muita opção também. Mas tem algumas limitações, né, lá em Santa Catarina. Tanto custo de vida quanto locomoção não são tão ideais, dependendo do cenário, né? Então, já não estava tão favorável a gente planejar fazer tantas coisas em um curto espaço de tempo. A gente teria que ficar muitos anos lá para realizar tantas coisas que a gente queria. Mas aí a gente foi analisando os fatos, foi analisando o fato da gente estar longe da família, o quanto isso é complicado também. Até então eu era uma pessoa super desapegada e eu fui me tornando uma pessoa apegada conforme eu vim visitar a minha família ao longo aí de 3, 4 viagens nesses anos que eu fiquei fora. Toda viagem que surgia era para São Paulo. Eu fiquei pensando, poxa, eu não vou ter férias. Quando eu tiver um descanso, eu vou estar indo para São Paulo. Então, qual o sentido de estar longe desse jeito? E foi aí que a gente foi analisando e decidiu, aí em uma oportunidade que a gente teve de fazer parte de uma empresa de Americana, foi que a gente decidiu ir para Americana, né? Colocamos na mão de Deus, sentimos que era a hora, que o nosso ciclo lá tinha encerrado, lá no sul, por conta das coisas que a gente já tinha vivido, as dificuldades que a gente tinha enfrentado, lutas, desafios, percas. Não foi só o aborto, a gente também teve a perda da nossa gatinha, muitos desafios de questões financeiras para o João também, a questão profissional dele. Para mim nem tanto, para mim foi mais muitos aprendizados que eu coletei aí ao longo desses anos que eu tive. Para mim foi muito bom ter ido embora nesse sentido também. E aí a gente chegou nesse consenso. Então, vindo embora para Americana, a gente ficou ali na empresa que a gente estava e chegamos em agosto, final de agosto, e aí começaram os sintomas de gravidez, começaram a surgir no começo de setembro. Então eu passei o mês de setembro todo, meio esquisita, né, muito cansada. Eu já tinha feito a mudança, dirigindo lá do sul, muito cansada. A gente teve que fazer a viagem em 2 dias porque eu não conseguia, tava sentindo sono, eu tava dormindo no volante, gente. Perigosíssimo, já era tipo 7, 8 horas da noite, no dia que a gente foi embora. Foi um dia caótico, muita chuva, a gente pegou muita chuva até Curitiba. Acho que até depois de Curitiba, não, a gente parou em Curitiba? Não, foi depois de Curitiba, né? Até depois de Curitiba ainda tinha chuva, então chegou ali no sul de São Paulo, na região de Registro, a gente resolveu parar, porque a gente precisava dormir. Aí a gente encontrou um canto pra dormir ali, né, enfim. E depois o mês se seguiu assim, eu meio esquisita, já não tava parecendo tão eu, porque eu sou uma pessoa muito disposta, enfim. E aí eu comecei a desconfiar, falei, gente, eu acho que eu estou grávida. Porque na primeira gestação, eu não tive tantos sintomas. Quando eu descobri meio que por instinto mesmo, porque eu não tava sentindo nada. Foi meio muito por instinto. Eu nem lembro por que eu desconfiei. Acho que foi menstruação atrasada. Aí, dessa vez eu já tava sentindo coisas estranhas. E a menstruação tava atrasada também, né?
Então eu falei, gente, eu tô grávida, eu tenho certeza. Mas aí eu tava com medo de fazer o teste, né? Porque eu já tinha perdido um bebê, então eu não queria descobrir tão cedo igual eu tinha descoberto o outro. Eu falei, não, se eu estiver grávida, eu tô e pronto, não tem o que fazer. Não tem pressa de descobrir. Então eu esperei uns dias até os sintomas aumentarem, daí, né, uma das primeiras coisas que fica bem evidente que você tá grávida são os seios. Os nossos seios, eles mudam, né, bastante, aumentam de volume, né, incham. Então eu percebi isso e por ter os seios não tão grandes, logo eu percebi e falei, não tem outra. Aí o dia que eu fiz o teste, tá até aqui do meu lado, gente, o teste tá guardado aqui, eu deixo ele como meio que decoração, nojento isso, né, mas eu guardo ele, o teste da primeira gestação e o dessa também agora. E a hora que eu fiz, já ficou os 2 risquinhos, já sabia, eu olhei pro João e falei, nem foi de surpresa dessa vez, eu tinha feito de surpresa na primeira. Falei, já não tinha outra, a gente já sabia que era baby. Então a gente esperou um pouco pra contar pra família, esperamos 12 semanas, quando eu descobri eu tava de 7. Então a gente esperou um pouquinho pra espalhar a notícia, né, esperou o tempo certo. E com 12 semanas a gente contou pra todo mundo, foram 5 semanas aí de silêncio, difíceis, mas precisas, né, porque quando a gente perde um bebê, a gente fica mais pé no chão, a gente não deixa se levar pela ansiedade, porque da primeira vez tava de 6 semanas e contei pros meus pais, contei pra família, então depois que eu perdi, tive aborto, foi difícil ter que falar que eu tinha perdido, sabe? Então, e as pessoas não levam numa forma tão gentil, não é todo mundo que é gentil com essas questões, né? Tem gente que faz perguntas inconvenientes, até hoje tem gente que fala coisas inconvenientes, pessoas próximas. Então, assim, indicação pra você, tá? Que me assiste aqui, é mulher, é casal, o dia que fica grávida, não sai contando, respira, segura a ansiedade, eu sei que é um misto de emoções, eu vivi isso, mas espera pelo menos 12 semanas pra contar, que você vai estar mais assegurada, vamos dizer assim, depois que acabar o primeiro trimestre. Porque se acontecer alguma coisa, você vai se culpar, você vai ficar frustrada e vai ter que lidar com falas, talvez pelo resto da sua vida, né? Como se fosse culpa sua, porque não é culpa nossa. Um aborto não é culpa da mulher, tá? Um aborto espontâneo. Então já tô até contando isso pra vocês. Mas enfim, gente, viemos pra São Paulo, descobri que eu tava grávida, e nesse tempo, em agosto, em setembro de 2025, eu já comecei a pensar, caramba, eu acho que no fundo, eu não quero ter esse filho longe da minha família. Tô mais perto, né? 400 km. Tô mais perto, mas será que eu voltaria pra Cosmorama? Pra minha cidade? Será? Fiquei pensando, sabe? Eu e o João, assim, conversando. Até que as coisas foram acontecendo, né? A gente tava lá na empresa e tudo mais. A gente não foi gostando muito de Americana. Desde o começo a gente não se adaptou bem à cidade. Uma cidade não tão conservada, eu diria, uma cidade meio até abandonada. E tem muita fábrica, muito cheiro. Aí eu tava grávida e eu ficava passando mal por causa desse cheiro. Gente, que cidade horrível, o que eu vim fazer aqui? Aí chegou em dezembro, a gente veio viajar pra Cosmorama com a família, pra ver a família, né? Ficar com a família aqui no final do ano. E aí aconteceu o seguinte, que a gente começou a sentir com muita certeza que a gente ia voltar. Não sei explicar, gente. Quando são coisas que tem que acontecer, você sente. Igual quando eu fui embora, eu sentia. Eu sabia. E pronto. Ninguém precisava me falar, sabe? E às vezes a gente se faz de tonto. A gente acha que alguém tem que vir falar na nossa cara. Sendo que a gente já sabe o que tem que fazer. Então, se você sabe que você tem que fazer algo, só faça. Faz parte da sua vida, faz parte do seu repertório, da sua história, enfim. A gente começou a sentir isso. E aí a gente começou a unir os pontos, né? Que faria sentido pro Josué, pro nosso filho. A gente ainda não sabia que era menino, mas eu já desconfiava também, já tinha quase 100% de certeza, porque eu já tinha sonhado. E, enfim, aí a gente começou a cogitar essa possibilidade. Então eu falei assim, Deus, me dê sinais, me diga, porque eu sou a esposa, o Senhor tem que falar comigo. A mulher ela é mais sensível à voz de Deus, né? Dependendo do contexto. Se a mulher tem essa disponibilidade. Falei, Deus me dá um sinal, que o Senhor dando um sinal, a gente vai saber se é sim ou não. Porque eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada e que não faça sentido. Daí, gente, as coisas se seguiram. A gente voltou
lá de aqui de Cosmorama, lá pra Americana, com um cachorrinho doente, o Todd. O Todd estava na segunda crise de hérnia dele, não estava passando com nenhum remédio. O Todd era um cachorrinho resgatado que a gente resgatou lá na Grande Floripa. Infelizmente ele se foi. Logo que a gente chegou, um dia depois, acho que na madrugada, de domingo para segunda, ele não resistiu à dorzinha que ele estava passando da hérnia, tudo que ele estava vivendo ali, a gente nem sabe dizer o que é, porque nem deu tempo de levar no hospital, a gente também não estava com condições financeiras e o plano dele estava desativado. Enfim, outros pontos, né? E essa foi a primeira coisa que aconteceu. Eu falei, poxa, eu volto para Americana e perco um cachorro, mais um luto, né? Aí a gente já fica meio assim no alerta, né? Peraí, né? Quando as coisas difíceis começam a acontecer. Aí, isso foi na segunda. Na sexta, a empresa liga pro João do nada, né? Com o argumento de que ele não estava fazendo mais parte da equipe. Porque o João é PJ, então, assim, a gente é prestador de serviço. A partir do momento que não faz mais sentido, os contratos são cancelados, né? Claro que mediante o contrato, a cláusula ali que tiver determinada, a gente segue. Daí essa parceria foi encerrada 9 de janeiro. Falei, pronto. Falei pro João, se a gente queria assinar, tá aí. Primeiro, o cachorrinho se vai, o Todd, que a gente já tava acostumado com ele, já tava feliz com ele. Ele já tinha voz, tinha personalidade, tinha tudo, gente. Porque aqui os bichos em casa são tudo personagem. E a gente já estava acostumado com o fato de que cuidaria dele até o restinho da vida dele, mas o restinho da vida dele chegou antes do tempo. Aí depois o João é dispensado da única renda que ele estava ali tendo no momento, porque estava meio que começando ele naquela área. Aí a gente falou, quer saber? Vamos pro plano B, né? Plano B, ir embora. Porque eu não ficaria segurando as pontas lá sozinha, Americana, né? Claro que eu já poderia arrumar um emprego lá, poderia arrumar outra parceria, poderia, mas a gente não queria ficar, sabe? Então eu comecei a cogitar a possibilidade, daí ele resolveu vir embora primeiro, pra poder trabalhar com o amigo dele, pra fazer uns bicos, como pedreiro mesmo. Falei, vai lá, aprende pra gente fazer nossa casa. E aí eu peguei e fui organizando as coisas e orando pra Deus. Gente, nossa, esse vídeo vai ficar maior do que eu queria, tá? Mas desculpa, porque é muita história, muita coisa pra contar. O testemunho é grande. E aí, gente, deixa eu lembrar. Esqueci. Memória de grávida. E aí, gente, o que acontece? A gente tava num apartamento que tava alugado só 5 meses. Imobiliária tem contrato, imobiliária tem multa se você desfaz o contrato. Qualquer contrato tem multa, né? Se você desfaz. Daí, o que acontece? Falei com a imobiliária, né? Fui lá ver quanto que ficaria a multa e tudo mais. A gente já tinha ido junto, eu e o João, ver isso. Daí a gente falou, meu Deus, e agora? Agora é na mão de Deus. Vamos ver como que nós vamos pagar essa multa de 3 mil reais, mais os encargos que fica, mais os bafafá que tem. E onde a gente vai arrumar dinheiro? Porque, né? Essas mudanças aí de estado, eu vou falar pra vocês. Gasta dinheiro e a gente fica A gente dá uma zerada na vida, viu? Pra quem nunca saiu da sua cidade aí e nunca viveu essas coisas, é isso que eu tô contando pra vocês, é gastos. Então a gente tava nesse momento de não ter um financeiro ali reservado. Aí, de repente, que é o de repente de Deus, que a gente fala, né? Porque as coisas, se Deus ele resolve as coisas de uma maneira assim, que é de um dia pro outro, coisas que você nem imagina que pode acontecer, que acontece. A imobiliária me manda mensagem, do nada mesmo, gente, do nada, nem fazia tempo que eu não falava com a imobiliária, falando assim que quando que uma pessoa interessada em comprar o apartamento poderia ir visitá-lo, porque eu não sabia que o apartamento estava à venda, então eles já chegaram com essa abordagem. Eu falei, opa, eu não vou nem falar nada, é claro que pode vir, venham na data tal, horário tal. Aí a gente combinou com a pessoa lá que queria ver, e essa pessoa foi ver o apartamento. Aí a gente comentou com esse casal, é um casal, né? Que inclusive era filha da antiga dona do apartamento. O apartamento tinha sido vendido. E ela já conhecia o apartamento. Aí, eu comentei com ela, olha, a gente quer sair do apartamento, a gente tá planejando em mudar. Se você tiver interesse, saiba que não vai ser um problema pra nós sermos despejados. A gente tá bem tranquilo quanto a isso. Seria até bom, na verdade. Beleza, ficou por isso. A gente falou, não, beleza, tal, tchau, tchau, né? A gente só apresentou ali o apartamento bem rapidinho, 5, 10 minutinhos. Gente, deu 2 dias. Isso foi na quarta. Na sexta, eu recebo uma mensagem da proprietária do imóvel,
dizendo assim, o seguinte. Vou até ver se eu coloco o print aqui pra vocês. Oi, tudo bom? Aqui é a fulana de tal, dona do apartamento. Fiquei sabendo, né, através da moça que foi aí ver a casa, que vocês querem sair do apartamento. Nesse caso, como eu quero vender, eu vou isentar vocês da multa, pra vocês saírem, tá bom? Eu vou avisar a imobiliária. Falei, gente, não acredito. Nesse dia foi o dia que eu e o João tava conversando pra ele vir pra Cosmorama trabalhar, pra gente, né, questões financeiras, a gente resolver a nossa vida. E aí, de repente, isso aí já tinha dado certo, porque Deus cuidou pra nós. Falei, gente, é isso aí, ó, olha Deus cuidando aí, ó. Olha Deus resolvendo. Fiquei feliz da vida, gente. Esse dia aí, ó, eu tava até nervosa no dia anterior, depois passou todo o estresse, tudo. Gente, é isso, confiar em Deus, olha. Eu vou me estressar pra quê? Aí, encaminhou pra imobiliária, a imobiliária entrou em contato, me passou como que eram os trâmites pra desocupação, no caso de isenção, né, como que a gente deveria entregar até 30 dias e tudo mais. Aí, foi tudo dando certo, vocês estão vendo que tudo dando certo, né? Aí eu esperei uns dias ali pra falar com a empresa, né, que eu estaria me ausentando de Americana, pra ver se faria sentido a gente continuar home office no contrato ou não, né, teve esse alinhamento. Ficou um pouco em cima da hora, né, porque foi bem corrida essa mudança nossa. O João ficou um tempão fora aí. E eu sozinha, grávida, sabe, em Americana, já não tava interessante. E ele já não tava querendo voltar, sabe? Voltaria só pra me buscar mesmo, que é o que ele me determinou ali. Então a gente organizou as coisas, fizemos a documentação que tinha que fazer, vendemos os móveis mais uma vez. Vocês acham que é fácil? Não é interessante ficar trazendo móvel, a gente ficar pagando mudança. Uma mudança do Sul pra Americana ficaria 4 mil. Uma mudança de Americana pra cá ficaria uns 2 mil. Então olha o tanto de dinheiro que eu perderia, literalmente, por apego a móveis. Então eu penso, não preciso desse apego. Vamos vender, que é mais fácil. Fora os pedágios que a gente tinha que pagar. Aí a gente pegou, vendeu os móveis rapidão. O que não deu pra vender doou, porque eu também não tenho esse apego mesmo. Abençoo outras pessoas como posso abençoar. Deus prepara, e Ele prepara, viu? Ele prepara mesmo. Que é o que eu mostrei pra vocês nesse vídeo, que é essa casa que a gente tá agora. Aí o próximo passo depois disso, né, foi encontrar uma casa, que eu achei que seria super difícil achar uma casa do jeito que eu queria em Cosmorama. Eu peguei e fiz o quê? Falei, opa, vou chamar meu pai. Meu pai resolve. Gente, peguei, acho que foi num sábado de manhã, um sábado antes de ir embora, não sei. Falei, Deus, umas 2 semanas. Falei, Deus, seguinte, sou eu de novo. Nunca te pedi nada. Falei, Deus, olha, o senhor sabe que eu sou enjoada. Eu não gosto de qualquer casa, eu não moro em qualquer lugar. Porque eu pago aluguel, gente, eu pago aluguel pra morar em lugar bom. Nem venha com essa de que, tem que economizar. Só se eu tiver numa situação muito precária. Mas eu já passei muitas coisas na minha vida, graças a Deus, hoje eu não preciso passar muito aperto pra aprender a resolver as coisas, sabe? Pra poder ter uma boa vida. Deus me ensinou muitas coisas aí nesses últimos anos. Então, falei, Deus, o senhor sabe o que eu quero, né? Casa semi-mobiliada, cozinha planejada, se tiver um guarda-roupa é bom, se tiver um painelzinho ali pra encostar a cama. O que tiver, senhor. Eu sou enjoada, mas também não sou tão exigente. Mas eu tenho as minhas necessidades como ser humano, né? Um ser humano que aluga casa. Deus já sabia, nem precisei dar muito detalhe. Ele já sabia melhor do que eu, do que eu precisava, né? Gente, sábado de manhã, eu falando com Deus. Sábado à tarde, falando com as minhas amigas que eu tava vindo embora. A minha amiga passa o contato com uma moça que tava alugando a casa. Falei com a moça. A moça até tinha a casa dela pra alugar, mas no mesmo dia, ou um dia depois, o rapaz que tava nessa casa aqui, o casal que tava nessa casa, manda mensagem avisando que sairia da casa. E aí, ela me ofereceu. Falou, você não quer ficar com essa aqui? É um pouquinho mais cara, mas ela é toda semi-mobiliada, é mais interessante pro meu irmão alugar ela porque meu irmão tá longe e tal. Gente, foi assim, tudo se encaixando, vocês estão vendo? Foi tudo se encaixando pra que a gente voltasse. Então, não tinha como eu dizer, é coisa da minha cabeça. Não tinha como eu dizer, é medo, ou eu estou me escondendo, porque o fato de voltar, pra mim, sempre foi associado à frustração. Sempre foi associado a, nossa, eu vou voltar pra minha cidade, fracassada. Mas não, gente, a gente sai, a gente vai viver as nossas experiências, tá tudo bem voltar.
Porque é o que aconteceu com a gente, que eu falei pra vocês. O lugar pra chamar de lar, você não vai chamar de lar qualquer canto. Vai ser o lugar que você definir isso. O problema meu e do João é que a gente nunca definiu que Florianópolis seria nossa casa. Que qualquer lugar em Santa Catarina seria nossa casa, que a Americana fosse a nossa casa. A gente nunca definiu, a gente nunca quis isso. Por quê? Porque a gente já conhece a real qualidade de vida, que é de estar numa cidade pequena no interior de São Paulo, o conforto que é a vida aqui, é uma vida totalmente diferente, sabe? Eu não sei nem explicar pra vocês a sensação de estar aqui. A gente já sabia, já conhecia o que era bom. Então, Florianópolis é maravilhosa, tá? Pra quem busca uma capital mais tranquila, uma capital que tem a natureza, super indico. As pessoas do sul, elas são mais fechadas? São, mas são super receptivas, super educadas. Tem muita gente de fora, sabe? Não é um lugar que você vai lidar só com os nativos de lá. Você vai encontrar muita gente de fora, muita gente do Nordeste, do Norte, muita gente de São Paulo, de Minas, qualquer canto desse país. Então, é um lugar maravilhoso, porém, eu nunca acreditei que lá seria minha casa. Eu não queria que fosse. Então, esse foi o ponto. Eu queria ter um lar, um lugar para chamar de casa, e eu nunca defini isso, então a vida me deu essa opção de voltar. E foi o que fez sentido. Grávida, né? Esperando um bebê. Foi o que mais fez sentido para nós. Então Deus preparou tudo, Deus encaminhou tudo, mais uma vez, cuidando da gente em todos os detalhes. Esses últimos 4 anos foi uma prova gigante do amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre do que Ele é capaz de resolver, capaz de determinar para nós, mesmo antes da gente saber o que é bom, o que não é. Então eu tô contando isso para vocês como testemunho. Para finalizar, a gente tá numa casa assim incrível, uma casa boa, uma casa estruturada, uma casa que eu nunca imaginei morar, uma casa que tem uma garagem para 2 carros. Gente, eu nunca morei numa casa com garagem para 2 carros. Estou numa casa assim. Tem um quartinho do Josué que a gente vai construir ali. A gente tem um quarto, né? E vai fazer a reforma, né? Já tem um guarda-roupinha, a gente já ganhou o berço. A gente tá pensando em comprar mais algumas coisinhas para organizar. Vai ser um dos próximos vídeos desse canal. Então, assim, tá tudo ocorrendo bem. É um momento finalmente de descanso para mim e pro João. É finalmente um momento de repousar, um momento de descansar nos braços de Deus, assim, ó. E dizer, nossa, aconteceu um monte de coisa, mas eu tô viva, eu sobrevivi. Porque aconteceu muita coisa. Esses últimos 4 anos não foram fáceis. Tanto pra mim quanto pro João, sabe? É uma luta, assim, espiritual, psicológica, tudo que vocês imaginar, muito forte. E a gente passou por tudo isso. E hoje somos muito mais maduros, né? Hoje a gente se sente pronto para ser pai, para sermos pais. Criar uma criança com os princípios de Deus, ensinar sobre Deus, ensinar sobre buscar Deus sobre todas as coisas. Hoje a gente está preparado, sabe? Por isso que eu digo, sempre tem um momento certo para tudo. E o momento certo não é o que a gente vai dizer, agora é o momento certo. Não, o momento certo ele vai acontecendo e Deus ele vai predeterminar isso na sua vida. Então, não ache que você tem o poder sobre as coisas, porque a gente não tem poder sobre nada, sobre decisões. A gente toma decisões no dia a dia, sim, mas vão ter decisões que a gente vai tomar, que já era o mais óbvio antes, não porque a gente quis exatamente, igual aconteceu comigo. Vocês acham que lá, 4 anos atrás, eu saí de Cosmorama, eu queria voltar? Não, gente, eu não queria. Mas hoje, eu tô feliz por ter voltado. Por quê? Porque Deus cuidou de tudo. E foi a decisão mais viável, mais inteligente, e a gente tomou a decisão mais inteligente. Saiba entregar a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de tudo, de todos os detalhes. Esse é um testemunho de muitos que eu quero trazer aqui no canal. Daqui pra frente, vai ser uma rotina mais caseira. Vocês vão ver mais essa casa aqui acontecendo, um bebê crescendo, eu quero trazer pra vocês. Enfim, eu nunca desisti desse canal, por mais que ele é muito pequeno. Eu nunca desisti de fato, porque é algo que eu gosto de registrar as coisas que acontecem, e não exatamente algo que eu tô fazendo pra, nossa, eu quero viver disso. Porque essa não é minha primeira ideia como fonte de renda, sabe? Eu dependo do digital, eu trabalho no digital, mas são de formas dos bastidores, né? E eu quero trazer isso pra vocês também, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu faço, porque é meio misterioso, mas o que eu posso dizer pra vocês é que o digital, ele é um segmento. Dentro desse segmento, existem várias áreas, vários nichos, subnichos. Eu tô dentro de um nicho desses, então são várias profissões que existem, né? E nessa experiência que eu tenho tido aí, eu também me torno uma pessoa que é estrategista de conteúdo, uma pessoa que traz ali um olhar estratégico, principalmente para você que já tem um conhecimento prévio, você já tem uma faculdade, já tem um curso, já tem uma experiência de vida, que quer compartilhar com outras pessoas. Esse é o meu foco hoje, é potencializar quem tem esse conhecimento e elevar aí no digital, ajudando e fazendo propósito na vida dos outros, né?
impulsionando outras pessoas, porque o digital, no fundo, ele é isso, ele é sobre impulsionar outras pessoas dentro aí de cada chamado, dentro de cada propósito de vida. Então eu quero trazer isso pra vocês. Não teremos viagens por enquanto, né? Eu já tô de 7 meses, por mais que não pareça muito, a barriga não tá tão grande, mas daqui 2 meses eu tenho um baby chegando, eu tenho 3 meses de puerpério pra enfrentar pela frente. Eu digo assim, 3 meses, mas o puerpério ele não dura só 3 meses, né? E os 3 primeiros meses são mais intensos. Depois disso, as coisas vão começar a se reorganizar, aí a gente vai começar a planejar outras coisas, as viagens. A gente tem uma viagem ainda esse ano que a gente pretende fazer, lá para novembro. Tem outras coisas acontecendo e eu quero compartilhar com vocês aqui cada vez mais. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo. Muito obrigada por estar me acompanhando até então. Como eu disse, esse canal é pequeno, mas talvez um dia ele não seja tão pequeno mais. Então, eu agradeço a cada visualização, a cada curtida, a cada compartilhamento, a cada pessoa que chega aqui e acredita no meu trabalho, ou gosta de mim, enfim. Eu acho que o carinho das pessoas é muito maior do que qualquer outra coisa, sabe? Do que qualquer curtida, do que qualquer like, sabe? Então hoje eu não busco isso. A minha sede não é isso. A minha sede é trazer testemunhos, um exemplo de vida, ou alguma coisa que inspire outras pessoas. E isso pra mim é imprescindível. Então o carinho de vocês é o que mais me alegra, é o que mais me fortalece pra vir aqui e dizer que, cara, é isso, a vida acontecendo, a vida real. E se aconteceu comigo dessa forma, pode acontecer de outra forma com você, mas não quer dizer que vai dar errado, pode ser que dê certo. Ou quer dizer que deu errado pra mim, vai dar errado pra todo mundo? Não, a vida não é assim. A vida, ela acontece, mas a gente não pode deixar ela estagnada, fazer com que ela pare de acontecer. Se você, claro, gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, continue aqui comigo. E a gente se vê aí no próximo vídeo, que provavelmente vai ser o quartinho do Josué. Então não perde, porque, gente, eu nunca decorei um quarto. Eu nunca decorei. Só que eu tô super empolgada. Nunca me imaginei vivendo isso. Mas as coisas que Deus faz, né? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. Deus abençoe.